Fala, galera sem freio. Eu vou botar para vocês aqui uma palestra que o Nelson Piquet deu no Dom Pedro II lá em Brasília, mas foi uma aula de vida, viu? E vocês, se gostarem, já sabem, né? Compartilha, comenta aí embaixo que é importante para mim, curte e deixa seu joinha. Obrigado. Com vocês, com todo orgulho, uma honra, Nelson Piquet, São Paulo. Bom dia a todos. Gente, vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Quando eu cheguei aqui em Brasília, de volta, né? Eu sempre morei aqui. Eu até fui convidado para fazer uma palestra na faculdade, formando em engenharia. Eu falei, corretor, eu estudei pouco, reitor, não sei se é palestra não. E aí eu fui lá conversar com o pessoal, era para durar meia hora, passando 3 horas e meia conversando. Mas, vamos voltar. Meu nome completo é Nelson Piquet Souto Maior. O Piquet é da minha mãe. Eu comecei a correr, era mais ou menos escondido, então eu tinha que usar o nome da minha mãe, não podia usar o nome do meu pai, para ele não descobrir. E tudo começou aqui em Brasília. Eu tinha acabado, eu fiz o high school nos Estados Unidos, nesses intercâmbios, e tinha acabado de chegar aqui com 16 para 17 anos, e a minha preocupação grande era trabalhar em mecânica, porque, para você ver como é que é, na escola nos Estados Unidos tinha uma classe que chamava o Auto Shop, e aí eu comecei a trabalhar com motores, retificar válvula, montar motor e tudo, e me apaixonei por isso. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu quis trabalhar na oficina, e logo comecei a trabalhar na oficina. E meu pai não deixava ninguém sair depois das 6 horas da tarde de casa. E como a gente não tinha internet, tinha um canal de televisão, né? Eu ficava louco dentro de casa. E aí, graças a Deus, eu comecei a encontrar todos os cursos do Senai. Então eu fiz datilografia, foi o primeiro, depois encadernação de livro, venda no varejo, arrumação de vitrine. Isso para sair de casa, gente, para sair de casa à noite. E aí eu consegui, achei os cursos de mecânica no CETEB. Aí eu fiz mecânica de alta, afinação de motores, lanternagem de pintura. Lanternagem de pintura isso é a cada 3 meses um curso. Inclusive o Boqueiro foi professor nosso, que acabou de morrer alguns anos atrás, que era uma figura muito conhecida em Brasília. E aí, com esse entusiasmo de aprender mecânica e tudo, comecei a trabalhar na oficina, chamava Camber, uma oficina que vendia motocicleta, vendia os kits de preparação de motor, e eu ia de manhã cedo para lá, ficava até de noite, e comecei lá arrumando o estoque, e aí de noite eu tinha um mecânico que trabalhava à noite, que ele fazia CCPR de manhã cedo, então eu trabalhava à tarde e à noite. Então ele fazia motor, e aí eu aprendi a fazer motor com ele e tudo, e aí começou assim. E com 18 anos comecei a correr de kart. Eu comprei um kart com mais um amigo, financiado pelo Crefsul. A gente comprou um kart para pagar em 36 meses, né? E aí comecei a correr de kart, aí eu vi que gostava disso, né? E aí no kart a Volkswagen lançou uma categoria chamada Super V, e aí o que eu pude vender em casa, vendi, né? Vendi meu carro, vendi aparelho de som, vendi tudo para comprar esse Super V. O Super V demorou praticamente 8 meses para ficar pronto, era um carro feito no Rio de Janeiro, na Maria da Graça, e aí eu com a experiência de que eu já fazia motor, já trabalhava e tudo, e eu comecei a correr. E aí começou tudo. A primeira coisa foi em Goiânia, depois veio aqui em Brasília. E aí nesse campeonato brasileiro eu tive muita sorte, que eu ia ganhar ele no primeiro ano, e eu perdi na última corrida, quebrou o cabo do acelerador. E para mim são coisas que a gente tem que aprender, que vem pro mal, que é pro bem. Eu perdi essa corrida, mas aí eu tive que fazer mais 2 anos no Brasil, de Super V, aí eu ganhei muito mais experiência, e aí quando eu fui para a Fórmula 3 na Inglaterra, eu já fui com uma base muito maior. E uma coisa ajuda a outra. Vamos dizer, eu consegui ir para a Inglaterra, porque quando era menino eu jogava muito tênis aqui em Brasília. Eu cheguei a ser até a primeira classe. E aí quando eu estava correndo de Super V em São Paulo, eu fui convidado para passar um fim de semana no Guarujá. E aí eu fui para o Guarujá e fiz uma dupla de tênis com um advogado da Brastemp, da Arno, era um advogado muito importante, e nós demos um torneio. E aí ele falou,
se você ganhar um campeonato esse ano, eu vou arrumar o patrocínio para você ir para a Fórmula 3. E tudo começou. Fui para a Fórmula 3, no primeiro ano. Primeiro foi muito engraçado. Eu fui morar dentro de um ônibus. E aí eu digo sempre, eu fiz 16 corridas, em 15 circuitos diferentes, em 12 países diferentes, e eu, nesse ano, eu tomei uns 9 banhos. Eu só tomava banho quando eu entrar na autoestrada, tem aquele chuveirinho que mostrava que tinha chuveiro, a gente parava lá, aí eu lavava o macacão, né? Botava o vestido do macacão, lavava o macacão, tirava o macacão e tomava banho. Deixa eu esperar um pouco. Foi uma fase da minha vida tão boa. Eu fico até emocionado. Vamos pular as coisas boas. Aí, esse primeiro ano foi um ano muito difícil. Obrigado. Foi um ano muito difícil assim, né? É um ano tudo novo, né? Eu não conhecia nada. A grande dificuldade que eu tinha era de ir de uma corrida para outra. Porque tinha que passar as alfândegas, eu estava sempre sozinho. E eu não tinha dinheiro para pagar um mecânico. Então o que eu fiz uma coisa que eu fiz com ele? No fim do ano, tudo que eu tinha eu dividia com ele. Então eu falei, olha, você vai para as corridas de avião, que ele tinha oficina, era um italiano. E aí, com toda essa dificuldade, eu comecei a praticamente automatizar meu carro. Primeiro, eu tinha um cronômetro no volante. Então, nos treinos, eu tirava meus tempos. Eu sabia, não precisava ninguém me dar placa. Depois, eu comecei a botar as barras estabilizadoras reguláveis no carro. Então, não precisa descer do carro para regular. Então, eu fazia tudo dentro do carro. E isso foi me ajudando a desenvolver cada vez o carro. E quando o carro mudava do tempo seco, chuvoso, tudo, eu precisava descer do carro. Dentro do carro, mudava as barras, mudava tudo. E isso tudo veio, esse desenvolvimento, tudo por causa dessa dificuldade, aconteceu depois na Fórmula 1, todo mundo copiou isso. E aí no segundo ano, eu fui para a Inglaterra, eu não fiz o campeonato europeu, esse foi o campeonato nacional, eu fui para a Inglaterra, e aí levei uma pessoa muito importante junto comigo aqui, que era um amigo meu, que era um gênio para trabalhar, é o famoso Pedrão, e aí nós dominamos tudo. Primeira coisa, para você ver como é que é a evolução das coisas, primeira corrida, era uma pista pequena na Inglaterra e muito fria, era em março. E naquele tempo a gente não tinha injeção do carro eletrônica, era tudo mecânica. E como a gente acelerava um pouquinho para não quebrar o motor, para esquentar o motor, acabava funcionando as velas e na largada o carro falhou. Falhou, acabei perdendo a corrida toda. Cheguei enfurecido. Falei, pô, Pedro, nós temos que inventar alguma coisa para esquentar esse carro aqui, porque não tem jeito, cara. A gente vem para cá, gasta esse monte de dinheiro, isso, aquilo, nosso tempo, e a gente não consegue nem largar. E aí nós fizemos uma tenda em cima do carro e botamos, existe na Inglaterra uns fogareiros que esquentam os ambientes, e botamos esse fogareiro e esquentava o carro até 50 graus. Então quando eu pulava no carro e ligava ele, o carro já estava quente para a corrida. Mas é que nós descobrimos uma coisa muito importante. Na hora da largada, porque eles falaram no microfone, você pegava o carro, ligava e largava. Na hora da largada, a primeira volta eu vi quase 3 segundos na frente de todo mundo. Segunda volta, mais 3, e fui embora até que o pessoal pegou o ritmo de corrida. Então, eu ganhava a corrida, não fazia pole position, não fazia a melhor volta. E aí, qual era a explicação de tudo isso? Esquentava o carro todo, a gente esquentava os pneus. Então, aí nós descobrimos o pulo do gato. E aí fizemos um fogareiro grande, aí esquentava os pneus. Na hora que o cara falava no microfone, toma 3 ali, botava os pneus quentes no carro e tudo. E quando os ingleses acordaram, eu ganhei 14 corridas.